O Supremo Tribunal Federal finalizou essa semana o julgamento dos embargos de declaração de inconstitucionalidade, decidindo pela retroatividade sobre as sobras eleitorais. Isso significa que os efeitos da decisão serão aplicados às eleições de 2022, provocando uma redistribuição na Câmara dos Deputados. Aqui no Tocantins, o deputado Lázaro Botelho, do Partido Progressistas, perde o mandato e Thiago Dimas, do Podemos, assume. Para entender como isso aconteceu, é necessário saber que o sistema eleitoral brasileiro prevê que nas eleições proporcionais, as de deputados e vereadores, as cadeiras são distribuídas em 3 fases. Na primeira fase, o partido precisa atingir o quociente eleitoral. Somente partidos que atingem esse quociente e cujos candidatos receberam pelo menos 10% do quociente eleitoral participam da distribuição de cadeiras. Na segunda fase, as vagas remanescentes são distribuídas entre os partidos que alcançaram pelo menos 80% do quociente eleitoral, desde que os candidatos tenham atingido 20% desse quociente. Já na terceira fase, quando ainda restam cadeiras a serem preenchidas, estas são distribuídas conforme as maiores médias dos partidos. No modo antigo, esse modelo não existia, mas com a decisão do STF, todos os partidos passam a disputar essas chamadas sobras eleitorais. Nas eleições de 2022, a distribuição das sobras foi feita com base na regra declarada inconstitucional pelo STF, deixando de fora da terceira fase os partidos que não atingiram 80% do quociente eleitoral. Isso fez com que outros partidos fossem eleitos, mesmo sem atingirem 20% do quociente, enquanto os partidos que tiveram uma votação maior ficaram de fora. No caso do candidato Lázaro Botelho, do PP, a eleição aconteceu sem cumprir o critério dos 20%. Dessa maneira, Thiago Dimas teria direito à vaga, pois o partido Podemos, o qual ele pertence, teve a maior média na terceira fase de distribuição. Em 2024, o STF decidiu que a regra que impedia a participação de partidos na terceira fase era inconstitucional, pois violava o princípio da proporcionalidade. Nesse caso, o STF formou maioria para anular a modulação dos efeitos dessa regra e aplicar a decisão retroativamente, corrigindo as distorções na Câmara dos Deputados. Essa advogada especialista em direito penal e direito público explica o resultado de todo esse processo. Em algumas causas de repercussão, grande repercussão nacional, ou assim, de grande incidência, de grande problemática, como é qualquer causa eleitoral, o STF e outros tribunais, eles podem modular os efeitos. O que é modular os efeitos da decisão? É decidir a partir de que momento essa decisão vai valer. No caso especificamente, por meio de um embargo de declaração, o STF mudou o entendimento anterior, que prevalecia, que era a partir das eleições de 2024, para estender essa decisão das sobras para as eleições de 2022. Não é que os mandados anteriores eles são ilegítimos. Por padrão da época, para interpretação na época, eles foram legais. O problema é que a legislação utilizada na época foi declarada inconstitucional, agora pelo STF, agora não foi ano passado, esse ano só modulou os efeitos, e a partir do momento que declara essa ilegalidade retroage àquele momento anterior, por isso da modulação dos efeitos. Embora não tenha sido unânime o julgamento, houve discordâncias entre eles lá sobre essa modulação. Em entrevista à TV Jovem Record, Thiago Dimas comentou as decisões que o impediram e o colocaram de volta no Congresso Nacional. Teve os votos em 2022, foram 42.970 votos, uma votação extraordinária, e que essa decisão reitera, reforça, valida, mostra que o mandato é nosso e respeita a democracia, respeita o voto popular e também aquilo que foi aprovado em termos legais no Congresso Nacional e que foi interpretado de uma forma equivocada pelo TSE quando das resoluções para a eleição de 2022. Então, fico muito tranquilo, muito sereno de que a Justiça tardou, afinal de contas são 2 anos, mas não falhou, né? Espero em breve estar lá na Câmara dos Deputados, assumir o mandato para poder retribuir
a confiança daqueles que votaram em mim e a de todos os tocantinenses, buscando representá-los bem, como eu tenho sempre me proposto ali no Congresso Nacional. Com a entrada de Thiago Dimas no lugar de Lázaro Botelho, o equilíbrio entre os partidos se modifica, provocando realinhamentos dentro da bancada federal do estado. Thiago também é presidente do Podemos, partido do atual prefeito de Palmas. Embora estivesse fora do mandato, nunca deixei de estar ligado, de estar atuando e de estar em Brasília muitas vezes, de certa forma, acompanhando aquilo que tem acontecido no país como um todo e aqui no estado do Tocantins. Então, são dois pontos relevantes, que é a questão orçamentária, de já direcionar recursos para obras estratégicas necessárias aqui em Palmas, na capital, na prefeitura. O prefeito Eduardo Siqueira Campos tem grandes desafios, está no Podemos, nós acreditamos nele desde o início, então, com certeza, estaremos juntos, direcionando os principais recursos para aquelas ações que são prioritárias, assim como nas outras cidades de todo o estado do Tocantins, onde temos ligações, onde temos vínculos, onde já tínhamos trabalhado algumas situações e que poderiam já ter sido concretizados. Então, enviaremos recursos nesse sentido. Além disso, vou abrir também novamente o processo seletivo para as emendas parlamentares, que destinou e contemplou aí já mais de 14 entidades ao longo do mandato que tive a oportunidade, enviando recursos que vão desde a associações como a Paz, como as que cuidam de crianças com transtorno do espectro autista, outras que promovem um incentivo à geração de renda, outras de meio ambiente. Então, ou seja, nós tivemos um processo seletivo público de emendas parlamentares que será retomado no meu mandato e vai beneficiar diversas entidades. E, além disso, a própria atuação legislativa. Muita lei tramitando em Brasília, muita coisa acontecendo. Então, eu, com a minha essência, com os princípios que eu defendo, estarei ali na tribuna, usando o meu voto, né, para defender aquilo que a gente se propõe de uma forma bem eficaz e bem eficiente. É isso que eu me proponho.